Oi pessoal, meu nome é Eduardo Alexandre e esse é o Calafrio Real, o canal. Hoje eu trago mais um caso criminal para vocês que abalou o Brasil e que até hoje causa curiosidade em muita gente. O caso Van Richthofen é pesado, então para quem tem um pouco de sensibilidade a esse conteúdo, inclusive eu mesmo, tenha precaução e cautela a acompanhar essa história. E se você não se sente confortável com esse tipo de conteúdo, é melhor você passar para outro vídeo. Tem vídeos aqui também de mistério e coisas um pouco mais leves. E vamos lá. Antes de começar, eu quero fazer aquele convite de sempre, que vocês se inscrevam aqui no Calafrio Real. Se inscreve, deixa o like para ajudar assim na divulgação, ajuda muito mesmo, vocês não têm noção. Deixa o like, comenta alguma coisa aqui para mim, algum conteúdo que vocês acham que tem a ver com o canal, que vocês querem que eu fale sobre, alguma coisa curiosa, um caso que não seja tão conhecido. Eu vou achar muito legal saber o que vocês querem. E também não esqueçam de tocar o sininho para receber notificações de conteúdo que vai sair aqui no canal. Vocês já vão ser avisados e vão saber que tem um vídeo novo aqui no Calafrio Real. Fizeram tudo? Tenho mais um recadinho bem especial. Eu sou fã de um canal, gente, eu gosto muito de um canal chamado Fascinados por Lobisomens, e eu acho muito legal ver as histórias que o Lisael, que é o dono do canal, ele faz, e a partir de um inscrito aqui chamado Gilmar. Valeuzão, Gilmar, muito obrigado, cara, já é amigo. Ele me indicou pro Lisael, que tem esse canal, e a gente acabou fazendo uma parceria. Então eu quero indicar vocês para um canal que sim, eu acompanho, Fascinados por Lobisomem. Eu sempre escuto esse canal antes de dormir. Ele é sobre relatos de lobisomem contado pelas próprias pessoas que viveram essas situações. Então é muito legal, muito interessante. Lobisomem é algo que eu acho muito bizarro e interessante. Então para quem gosta desse conteúdo que está relacionado aqui com o Calafrio Real, eu vou deixar aqui na descrição o canal do Lisael, Fascinados por Lobisomem. Eu indico muito. Obrigadão, Lisael, pela parceria. Tô muito feliz de você ter vindo aqui no canal, ter assistido um pouco do conteúdo e também ter aceitado essa parceria a partir do Gilmar. Então aí meu abraço, carinho aos dois. E agora chega de papo, falei muito hoje e bora pro nosso crime de hoje, o caso Van Richthofen. Então, gente, o caso Van Richthofen, ele acontece a partir de uma família, assim, muito bem estruturada. A família Richthofen, que a partir do patriarca lá da família, um alemão que já era naturalizado brasileiro, e da sua mulher Marisa, que era uma psiquiatra bem renomada. Os dois foram estudantes de uma grande universidade aqui nacional. E eles acabaram sendo vítimas de uma brutalidade enorme e ainda uma brutalidade dentro da família. A família ali, Van Richthofen, eles eram muito bem vistos, mas a educação lá dentro da casa era um pouco assim rígida. Eles tinham muitas aspirações para que os filhos deles fossem grandes profissionais, assim como ambos eram. Em outubro de 2002, no bairro do Campo Belo, zona sul de São Paulo, na noite do dia 31, ocorreu um fato criminoso que marcou para sempre a história criminal do Brasil, que é o caso Richthofen. O Manfred Albert von Richthofen e a Marisa, eles se conheceram na década de 70, quando ela cursava medicina na USP e ele cursava, o Manfred, ele cursava engenharia na USP, que é na Universidade de São Paulo, né, a maior universidade do Brasil, muito conceituada e muito conhecida. Eles se casaram e eles foram estudar na Alemanha, porque o Manfred era alemão, certo? Ele tinha parentes por lá e ambos foram estudar lá na Alemanha e trabalhar lá. Quando eles voltaram da Alemanha, o Manfred, ele começou a trabalhar para empresas privadas, até que ele começou a trabalhar na Dersa, que é uma estatal que cuida das estradas de São Paulo. E quando voltaram da Alemanha também, a Marisa, ela abriu o próprio consultório dela de psiquiatria. Já a filha de ambos, a Suzane, o foco aqui do nosso caso, Van Richthofen, a Suzane nasceu no dia 3 de novembro de 1983. 4 anos depois, a Suzane teve o irmão dela, o caçula, que eu não tinha falado ainda aqui, que se chama Andreas. Pela vizinhança, eles eram conhecidos como uma família bem vista, simpáticos e que também aparentavam ser uma família assim perfeita.
Uma vizinha deles na época, uma psicóloga chamada Luciane Mazolenes, ela disse que eles eram a família Doriana, a família de margarina, a família perfeita. E a essa Luciane, a von Richthofen, ela chamava de tia. Essa vizinha, essa psicóloga, era do sobrado lá que eles moravam, que era avaliado em 400 mil reais, que logo depois eles se mudaram, mas eles sempre voltavam lá para ver como a casa tava, avaliar o quintal, limpar o quintal, fazer esse tipo de serviço de manutenção, né? A Suzane ali, ela era uma adolescente normal na época que aconteceu o crime, porém ela começou um relacionamento e esse relacionamento começou a mudar um pouco assim a atitude da Suzane, porque ela era até então uma menina assim meio introvertida, não conversava tanto, né? Nunca foi popular de sair, mas era uma garota assim comum. Mas depois que ela começou a namorar o Daniel Cravinhos, ela começou assim a mudar um pouco. Os pais dela conheceram o Daniel, a princípio tudo bem, não viram nada demais nisso. O Daniel, ele era... A Suzane, né, era classe média alta, o Daniel já era uma classe média para baixa. Então, depois de um tempo, isso começou assim a ser um empecilho, porque estava parecendo que o namoro não era só um namoro, era algo um pouco mais sério, não era só uma paquerinha, começou a virar uma coisa muito séria e isso começou a incomodar os pais da Suzane, que eles tinham planos, né, para Suzane, para uma vida profissional e parecia que isso podia arriscar ali uma carreira e até a vida posterior da Suzane. E isso começou a incomodar a Suzane e o Daniel. Então a Suzane era uma menina que ela era bastante mimada, ela e o irmão dela, o Andreas. Gente, tinha boato que eles recebiam uma mesada mensal de 2 mil reais. Isso lá em 2000 e pouco, que o caso ocorreu em 2003. Então vocês imaginam isso, 2 mil reais para adolescentes naquela época. Era tipo 7 mil reais hoje em dia para mais, era muito dinheiro. Então eles eram uma família muito bem abastada e quando a Suzane começou a namorar, ela gastava grande parte do dinheiro dela com programas com o Daniel, com o namorado, e ela começou a mudar bastante. Quando os pais dela começaram a implicar com o namoro, eles planejaram o quê? Terminar o namoro? Não, eles planejaram terminar com a vida dos pais da Suzane von Richthofen. Na época em que tudo aconteceu, o irmão da Suzane, o Andreas, ele era menor de idade, ele tinha 15 anos, e o que eles fizeram? Ele tinha assim uma relação bem próxima ali do casal, porque era irmã dele e também do Daniel, ele até gostava do Daniel, segundo o que se sabe. Eles levaram então o irmão da Suzane, o Andreas, para uma lan house, que na época lan houses eram bem populares. Para quem não sabe, lan house é uma salinha, uma loja que se vende internet, tempo de internet, que tu vai lá, pode acessar internet por um tempo, ficar jogando. Então, gamers gostam muito de internet, porque eles ficavam Tibia, essas coisas que eu nem sei o que quer dizer Tibia, gente, eu sei que é um jogo, não até sei, mas nunca joguei. Enfim, as pessoas iam muito nessa época, principalmente porque muita gente nem tinha computador em casa, não tinha internet, banda larga, então era uma oportunidade de ter acesso à internet, ter acesso a jogos e conhecer uma galera também. Eles levaram o rapaz pra lá, ele tinha 15 anos, então a Suzane e o Daniel, eles passaram pra pegar um irmão do Daniel, que até então a gente não falou ainda, ele tinha um irmão também. Então eles passam e pegam um irmão do Daniel chamado Christian, que estava próximo desse estabelecimento já esperando o casalzinho ali. Eles entraram no carro e os três dirigiram direto para a mansão dos Richthofen. E aí começa a história do crime que chocou o Brasil. A Suzane ali, ela já estava premeditando o crime há algum tempo, não se sabe quanto tempo, alguns acreditam até que talvez meses, porque assim estava tudo muito bem pensado. A Suzane, ela já tinha sacos de lixo separados, já tinha luva separado. Então ali, quando aconteceu, ela já sabia mais ou menos, eles meio que ensaiaram o que aconteceria. Depois na reconstituição ela também mostrou o que aconteceu e tal, e algumas coisas já geravam dúvida nos policiais no primeiro momento. A Suzane, ela abriu a casa para que os dois acompanhantes dela, o namorado e o irmão dele, o Christian e o Daniel Cravinhos, eles entrassem na casa. Então a Suzane subiu para o segundo andar, onde ficavam os quartos, e ela foi verificar se os pais dela estavam dormindo. Ela acendeu a luz do corredor, viu que os pais estavam dormindo, voltou, deu um sinal de positivo para o Christian e para o Daniel, os dois assassinos, conhecidos como irmãos Cravinhos. A partir de então começa o horror. Os dois sobem, eles encontram a Marisa e o Manfred dormindo. Então, com 2 barras de ferro que eles trouxeram consigo, eles golpearam a Marisa
e o Manfred que ainda dormiam. Brutalmente, eles deram várias pancadas no rosto do casal que estava dormindo. Até tem sinal de que a Marisa talvez tenha acordado, porque a mão dela foi atingida também, então possivelmente ela acordou, mas não tinha como, né, gente? Não tinha como resistir. Ambos foram mortos e a Suzane, ela estava lá embaixo esperando que os dois fizessem o serviço. Então ali dentro do quarto eles reviraram algumas coisas para dar uma impressão assim de que era um roubo. Eram isso que eles queriam fingir, um latrocínio, um roubo seguido de morte. A Suzane estava lá só aguardando e eles também enfiaram uma toalha dentro da boca da Marisa, porque segundo o Christian, parece que ela estava soltando algum tipo de som que parecia um ronco, alguma coisa, e para fazer com que ela parasse de emitir aquele som, eles enfiaram uma toalha na boca dela. Então era uma cena bem cruel e bem pesada de crime mesmo. Então ali, após os assassinos verificarem que o casal tinha morrido, eles mudaram ali a cena do crime, bagunçaram coisas e eles pegaram uma arma do Manfred, que eles já sabiam onde estava, porque a Suzane já tinha mostrado essa arma pro Daniel posteriormente. Então eles tiraram essa arma e colocaram do lado do corpo do Manfred para fingir que ele tentou reagir, para tentar justificar ali o crime. Essa arma era uma calibre 38. A Suzane, ela também forneceu saco plástico para que os assassinos conseguissem colocar as roupas deles, descartar as roupas, e também aquelas barras de ferro que eles utilizaram para agredir e para matar o Manfred e a Marisa. Ainda como parte do plano, a Suzane pegou uma faca, arrombou uma mala que ela sabia que o pai dela guardava dinheiro, tinha muito dinheiro lá mesmo, para dar essa impressão de que era um roubo e de que foi por causa disso que tudo aconteceu. Dentro dessa mala havia 8 mil reais, 6 mil euros e 5 mil dólares. Gente, é muito dinheiro, imagina isso na época, se converter dá muita grana mesmo. Também tinham algumas joias que pertenciam ao casal. E esse dinheiro ali, o que eles fizeram, eles deram pro Christian, que era essa pessoa ali aleatória, que era o irmão do Daniel, né? Então eles deram isso como pagamento do crime e também ajudou isso depois um pouco, porque logo depois do crime ele adquiriu uma moto, então isso já causou estranhamento. Segundo o que se sabe também, ele pagou essa moto em dólar. Bizarro. Então após isso, após eles terem se livrado ali já das roupas, dos bastões, eles se despediram também, deixaram o Christian em outro lugar e o casal seguiu a última parte do plano. O Daniel e a Suzane, eles foram para um motel e uma coisa bem estranha, eles alugaram lá a suíte master do motel, mas o porquê? Eles queriam lá fornicar? Não, eles foram lá terminar o que eles tinham começado. Eles foram criar um álibi, ou seja, foram criar uma desculpa para mostrar que estavam fazendo alguma coisa no horário. E para fechar ainda aí a bizarrice, eles pediram muito, que eles queriam um recibo do motel, que é uma coisa assim bem esquisita, né, gente? A gente vai pensar, para que as pessoas vão querer um recibo do motel? Não é para justificar para a firma que eles estavam fazendo no horário não, né? Era só para ter um álibi, na verdade, de que eles estavam em outro lugar naquele momento. Nesse motel eles pagaram o valor de 300 reais e, como eu disse, eles pediram o recibo do motel, o que causou ali um certo estranhamento até pro pessoal ali do motel, que também depois serviu como testemunha do caso. Cerca de 3 da manhã, eles saíram do motel, foram pegar o Andreas lá na Lan House, 3 da manhã, ele ainda estava lá. Achei isso bem esquisito, mas é São Paulo, né? Não é minha cidade. Então eles pegaram o Andreas, em vez de ir direto para casa, eles foram ainda para a casa do Daniel, o namorado da Suzane, que eles eram ali tudo meio amigo. Ficaram lá mais um tempo, média 1 hora, talvez um pouco mais, um pouco menos. Então a Suzane e o Andreas, eles ficaram lá na casa do Daniel até umas 4 da manhã e depois os dois foram para casa para a Suzane executar a última parte do plano dela. Eles perceberam que quando chegaram a porta estava aberta, então eles estranharam. O Andreas, ele teria ido até a biblioteca lá da casa e gritado pelos pais. A Suzane foi na cozinha, pegou uma faca, deu essa faca por mão dela e disse para ele esperar na rua. Nisso ela ligou pro namorado dela, o criminoso, o Daniel, e disse pra ele o que estava acontecendo, como se ele não soubesse, né? Mas fazia parte do plano. Então ela foi lá pra rua junto com o irmão dela. Então foi o Daniel que acionou a polícia, o namorado da Suzane, o criminoso. Então ele acionou a polícia dizendo que tinha uma suspeita de assalto na casa da namorada dele. Os policiais chegaram na casa, a Suzane e o Andreas, eles esperavam lá fora. E daí os policiais ouviram o relato de ambos, entraram na casa assim com bastante cautela e se depararam com uma casa assim bem arrumada, tudo parecia no lugar,
Fora a biblioteca que estava bagunçada e o quarto do casal quando eles entraram lá que também estava bagunçado, mas nada mais na casa estava bagunçado, só o quarto e a biblioteca ali onde estava o dinheiro. E quando eles entraram no quarto eles ficaram assim incrédulos com aquela cena de crime. Então os policiais viram aquela cena horrível e tomaram todo o cuidado ali para contar para os filhos do casal o que tinha acontecido. Só que a Suzane já sabia, né? Só o Andreas que ali foi surpresa, foi realmente uma emoção muito forte para ele. Então, ali depois de relatar, de falar para eles o que aconteceu, o policial, na época era o Alexandre Boto, ele estranhou um pouco a reação da Suzane, porque a Suzane pareceu bem fria, para variar, sabendo que os pais dela tinham sido mortos, e a reação dela, gente, segundo o que contam, teria sido tipo isso: o que eu faço agora? Qual o procedimento? Oi? Gente, parece até comédia, né? Então os policiais notaram que tinha alguma coisa muito errada ali, eles cercaram a casa toda pra não contaminar a cena, né? O mais certo a fazer. Nesse caso, os policiais parecem que foram bem certeiros, assim, em tudo que eles fizeram. As investigações, gente, então ali já de começo, como eu falei há pouco, os investigadores acharam muito estranho que fosse um latrocínio, um roubo seguido de morte, porque nada tava assim bagunçado na casa, além do quarto do casal, tava tudo muito certinho na casa. Não tinha também um arrombamento, uma coisa assim muito estranha. Além disso, também tinha algumas joias ali que tinham sido ignoradas. Por quê? Será que não era a cor dos assaltantes? Acho que não é bem isso. E também a arma do Manfred tinha sido deixada para trás, outra coisa muito estranha que fazia parte ali do plano dos assassinos. Então, em busca de respostas, os policiais começaram a investigar as pessoas próximas da família, filhos, empregados, pessoas que trabalhavam diretamente com eles. Então não demorou muito para eles estranharem ali a Suzane e o namorado dela e começarem a investigar os dois. E a Suzane, a partir de então, começou a ser uma das principais suspeitas da morte dos próprios pais. Então aí no meio da investigação surge mais coisas estranhas, que foi aquela aquisição que eu falei do Christian, irmão do Daniel, dos irmãos ali cravinhos. Ele comprou uma moto à vista, assim, logo depois do crime, e também pagou em dólar, segundo o boato, que daí, meu Deus, né, gente, é pedir pra ser preso. Então, o Christian foi chamado a ser interrogado, o irmão dele, Daniel, foi chamado, e a Suzane também, cada um separado em uma sala, e o Christian, o irmão do Daniel, ele foi o primeiro a admitir que tinha acontecido sim um crime, e que ele sabia que isso ia vir à tona. Depois disso, a Suzane e o Daniel, eles também confessaram que foi tudo um crime premeditado. Mas daí começa outro lance, que é a culpa, um joga em cima do outro. No dia 20 de novembro, logo depois de confessar, a Suzane foi levada para o presídio feminino do Carandiru. Em 2004, ela teve um habeas corpus negado e outro pedido que foi aceito em 2005. Então, ainda depois do assassinato, a Suzane ela desfrutou de 9 meses ali de liberdade provisória, mas o problema foi ficando pior. A Suzane deu uma entrevista pro Fantástico que é muito bizarro, que ela parece uma criança, assim, se comporta igual uma pessoa que tem problemas mentais sérios. Ela não olha pra câmera, fica assim de um jeito muito estranho, de jeito infantilizado e assim tolo. Então ficou bem na cara assim que ela parecia estar fingindo. E essa reportagem ela foi transmitida no dia 9 de abril de 2006. Só que o promotor que defendia ali a Suzane, um advogado da família, chamado Denivaldo Barni, ele dizia o que a Suzane deveria fazer, e o Fantástico conseguiu captar isso como? Com o microfone ligado. Ela estava microfonada e ele também. E eles estavam falando antes da entrevista e o pessoal não só gravou a voz, como gravou as imagens deles pro Brasil inteiro. O advogado falando, ai, chora, falando várias coisas pra ela. E ela fala, não vou conseguir, gente. Bizarro. Ele deu várias indicações do que ela devia fazer, disse até o momento que ela deveria parar, que foi o que ela fez na entrevista. A partir de então, se alguém desconfiava que a Suzane não era flor que se cheire, nesse momento ficou bem óbvio. A partir disso, o promotor Roberto Tardelli fez o pedido de prisão da Suzane, enfim. Ele disse que ela não podia mais esperar fora da cadeia, ela tinha que ser presa até o julgamento acontecer. O julgamento ele durou cerca de 6 dias, se iniciou no dia 17 de julho e terminou na madrugada de 22 de julho de 2006. Na sessão plenária, os réus apresentavam versões conflitantes. A Suzane disse que não tinha qualquer envolvimento ali, participação no crime, que foi tudo
culpa do Daniel, ele que queria dinheiro porque ele era pobre e tal, e que influenciou ela, que drogava ela. O Christian, ele primeiro colocou a culpa no irmão dele, no Daniel, e ele também disse que ele não tinha participado do homicídio. Ele disse também que ele assumiu a autoria no começo para tentar livrar um pouco o irmão de uma pena muito rígida, e também disse que ele tinha tentado convencer o casal ali de não praticar o crime, só que eles estavam irredutíveis e eles iam fazer de qualquer jeito aquilo com ou sem ele. O Daniel, por sua vez, ele disse que a Suzane ela era muito manipuladora e que ela elaborou tudo para eles fazerem de um modo a usar eles como peças. Ela era muito manipuladora e fez com que eles fizessem o que ela quisesse. Sim, não foi a ideia deles, na verdade tudo foi pensado por ela, porque afinal a herança era da Suzane. Depois o Christian voltou atrás e disse que sim, ele teve participação no crime e que ele desferiu golpes na Marisa até a morte dela. Então lá no julgamento foram vistas fotos pesadas do crime, eles analisaram tudo o que aconteceu, também eles leram cartas de amor ali do Daniel com a Suzane. Isso deixou o Daniel assim bem emotivo. Ele até precisou ser retirado lá na hora do julgamento, segundo eles. A Suzane não demonstrava muito sentimento, ficou assim blasé como sempre, não demonstrou nada demais. Após a votação, o júri concluiu que os 3 réus eram culpados. O Daniel pegou a pena de 39 anos e 6 meses de reclusão. A Suzane pegou a pena de 39 anos de reclusão. E o Christian pegou a pena de 38 anos de reclusão. Então, gente, esse crime choca muito, continua chocando, dá muito o que falar. A Suzane ainda é muito falada. Então, ela até já se casou na cadeia, já teve vários relacionamentos, já teve relacionamento com mulher na cadeia, já teve relacionamento com homem, continua dando o que falar. Até o nosso caso da Isabela, o caso anterior, a Ana Carolina Jatobá estava no mesmo presídio que ela, as duas viraram amigas assim também, então é muita loucura, muita história aí pra contar. Ainda aí, durante a detenção da Suzane, ela acabou se casando com a Sandra Regina Gomes, também conhecida como Sandrão. A Sandrão, ela tá condenada a 27 anos de prisão por ter sequestrado e matado um adolescente de só 14 anos de idade. A Suzane, hoje em dia, com 32 anos de idade, ela continua cumprindo a pena dela, agora em regime semiaberto. O que isso quer dizer? Ela recentemente recebeu uma autorização para realizar um curso de administração de empresa na Universidade de Anhanguera de Taubaté. Gente, a grávida de Taubaté. No dia 11 de março de 2016 foi o primeiro dia que a Suzane deixou a prisão após a condenação dela em 2006. Foi uma saída temporária, né? Os irmãos Cravinhos, o Daniel e o Christian, eles também estão presos em regime semiaberto, assim como a Suzane. A Suzane, durante todo o processo, ela se mostrou bastante fria, ela é bem conhecida por isso, assim. Se vocês verem, né, a cena ali que ela foi avisada da morte, já foi algo bem estranho. Muitos acreditam que a Suzane é uma serial killer, outros acreditam que ela tem outros problemas mentais, e algumas pessoas acham que ela é bem manipuladora, mas que ela não tem problema nenhum. Então, a Suzane, ela é muito estranha, gente, assim, nos vídeos dela até vai ter um filme, né? 2 filmes que são baseados ali, A Garota que Matou Seus Pais e O Garoto que Matou Meus Pais, são as 2 versões da história. Eu não sei se esse filme é bom, eu nem sei se já estreou, porque ia ser pra esse ano, eu acho. Eu achei pelo trailer que o filme parece ser meio fraco, não sei vocês, eu senti assim, parece uma produção meio ruim, mas isso é um pré-julgamento, né? Um preconceito, então talvez seja um filme legal. Não sei, não me interessei muito de ver ali pelo trailer, mas talvez seja um filme legal. Se alguém viu, se alguém quer assistir, comenta aqui pra mim. Gente, o caso é grande, eu posso fazer uma parte 2 se vocês quiserem saber mais sobre a vida da Suzane pré e pós-crime, daí comenta aqui pra mim. Comenta o que vocês acharam desse caso bizarro, é muito bizarro. Se vocês acham que a Suzane, ela realmente é uma psicopata, uma serial killer, qual o problema dela? Ou se ela só queria realmente dinheiro e ficar na boa e achou que tudo ia dar certo, esse plano louco deles de acabarem com a vida do Manfred e da Marisa. O pior é que o Manfred e a Marisa, eles acabaram perdendo a vida nisso tudo, né? A Marisa, inclusive, que era psiquiatra, e daí muitos questionam, será que ela não percebeu na filha dela o problema? Gente, sabemos, né? Aquela coisa, vamos até usar um ditado aí, casa de ferreiro, espeto de pau,
Claro que não, né, gente? Não quer dizer que a pessoa é psiquiatra, que ela sabe de tudo. Às vezes tu consegue ver muito mais o externo do que o interno. Psiquiatra também não é guru, não adivinha as coisas, então com certeza, às vezes só acha, meu filho é um pouco assim, é o jeito dele, mas às vezes não tem um relacionamento forte, eles não tinham um relacionamento assim próximos, não eram aquelas pessoas muito próximas, eles viviam bem e tal, mas era meio que cada um na sua. Então comenta aqui pra mim, não vou falar mais que o caso já foi enorme. Comenta aqui pra mim o que vocês acharam, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todo mundo, até mais e é calafrio!